Filho de milionário, divide lanche com mendiga, até que o pai flagra e revela um segredo chocante. Lucas sempre teve tudo, menos liberdade. Desde pequeno aprendeu que a vida era feita de muros. Muros altos cercavam sua mansão. Muros invisíveis delimitavam o que ele poderia fazer e quem poderia conhecer. O pai, um magnata implacável, adorava mostrar ao filho que a riqueza era seu maior trunfo. No entanto, por trás de sua vida luxuosa, Lucas carregava um vazio. Um desejo inexplicável por algo diferente. O que ele teve coragem de descobrir foi Clara. Os encontros começaram por acaso. Um olhar furtivo enquanto ele saía da escola. Um sorriso que reluzia mesmo sob a sujeira das ruas que ela habitava. Clara, uma mulher sorridente, de olhos brilhantes, parecia emanar uma luz que atraía Lucas com uma força incontrolável. E foi após um dia de aula maçante sob a mescla do perfume de pão fresquinho e o cheiro da cidade que Lucas decidiu parar. Ele se sentou ao lado dela e uma conversa honesta e divertida tomou conta do momento. Estranhamente sentiu um conforto que nunca teve em casa. Posso dividir meu lanche? Lucas hesitou. Era uma ousadia, uma traição silenciosa às regras da sua vida. Mas ao ver o sorriso de Clara, sentiu que a liberdade que sempre buscou estava ali, bem ao seu alcance. Ela aceitou com um brilho nos olhos e seu coração disparou. A cada mordida, Lucas aprendia sobre o que era ser grato, sobre as lutas que Clara enfrentava e, principalmente, sobre o amor em sua forma mais pura, longe do superficialismo. Mesmo sem saber, ele estava se despindo dos muros que o cercavam. Porém, tudo mudou numa tarde abafada. Lucas, escondido em um beco, ria ao ver Clara fazendo palhaçadas. Quando o filme da sua vida virou um pesadelo. Seu pai, que sempre vigiava cada passo, acabou flagrando a cena. O olhar dele era uma mistura de furor e desdém. O que você está fazendo, Lucas? A voz grave ecoou, como um trovão quebrando as calmarias do momento. A decepção nas feições do pai era palpável. Perto de quem você pensa que pode andar? Aquilo foi só o começo. Em um ato cruel, o pai revelou um segredo que cortou o ar. Ela é sua meia-irmã, fruto de um erro meu, um romance que você nunca deveria saber. A revelação caiu como um peso insuportável. Lucas ficou paralisado, seu mundo desmoronou. As palavras giravam na sua cabeça como uma tempestade. Como assim? Uma irmã entre eles, envolta na pobreza que ele sempre ignorou? Diante do conflito e da traição, Lucas se viu em beco sem saída. O que fazer agora? Ele tinha que escolher: lidar com a verdade que o ligava àquela realidade que tanto temia, ou se afastar de Clara, aquele raio de sol em sua vida. Ele sentiu uma dor profunda no peito, o amor e a luta pela própria identidade em um mundo que tudo despreza. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras do pai ecoavam na sua mente como um grito ensurdecedor. Minha irmã? Um romance escondido? O que mais ele não sabia? Ele olhou para Clara, que agora parecia tão distante como uma miragem no deserto. O brilho nos olhos dela havia se apagado, substituído por uma confusão que refletia seu próprio turbilhão interno. Lucas, Clara tentou falar, mas as palavras se perderam. O que podia dizer? Que a vida dela sempre foi marcada pela dor. E ela nunca teve acesso à verdade. Ele queria protegê-la.
queria gritar que nada disso importava, que a conexão que tinham superava qualquer laço de sangue. Mas o olhar do pai o paralisava. A decepção e o desprezo nos olhos do magnata eram como facas afiadas, e Lucas sentiu o aperto no peito se intensificar. A brisa leve do beco havia se tornado sufocante, e o mundo ao redor parecia sumir. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo interrompeu a tensão. Um carro acelerado atravessou a rua, quase colidindo com um grupo de crianças. O gesto imprudente do motorista fez com que todos parassem, inclusive Lucas e Clara. O caos estava de volta, mas isso era apenas o começo. O carro parou abruptamente e a porta se abriu de uma forma instável. Uma mulher emergiu, seus cabelos desgrenhados e a roupa amassada como se tivesse lutado contra a própria vida. Ela olhou para Lucas, depois para Clara. Você está se metendo com o filho do demônio? A voz dela era rouca, mas seu olhar estava carregado de um medo profundo. Ele vai fazer o mesmo com você que fez comigo. O pai de Lucas levou a mão ao rosto, como se a mulher fosse um fantasma de seu passado, enquanto a palavra demônio pairava no ar como uma maldição. Clara recuou, assustada, mas Lucas estava curioso. O que essa mulher queria dizer? Quem era ela? Ele não é o que você pensa. Ele está por trás de tudo. As obras que vê, as doações. Suave por fora, mas por dentro ele é um monstro. A mulher estava desesperada, ensanguentada de dores do passado. Lucas não conseguia processar. O que sua vida, sua família escondia? Ela é só mais uma maluca. Não escute, o pai gritou. Mas as palavras dele não convenceu mais ninguém. A confusão tomou conta, como um fogo que se espalhava rapidamente. A verdade não pode ser ignorada, Lucas. E você precisa saber a verdade. Quem você realmente é. A tensão na atmosfera ficou cada vez mais densa. Clara puxou Lucas pelo braço, e ele sentiu o calor dela. Uma conexão que ainda pulsava. Mas ao mesmo tempo, o mundo dele estava desmoronando. A revelação da mulher insinuava algo mais sombrio em sua ascendência. Em um piscar de olhos, tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Por favor, não. Lucas gritou aos seus próprios sentimentos. Ele não queria se afastar de Clara, mas as dúvidas agiam como correntes, puxando na direção oposta. Quando ele olhou para a mulher novamente, viu que ela estava chorando. É hora de você saber que tem mais do que só dinheiro no seu legado. Sua vida não é o conto de fadas que parece. As palavras dela ecoavam como um alerta no seu coração. Com cada batida, a realidade se fragmentava. Lucas deu um passo para trás, sentindo mundos colidirem em sua mente. O que viria a seguir? Seguiria o caminho da verdade e revelaria o que seu pai escondia? Ou se afastaria da única pessoa que trouxe luz ao seu mundo? A escolha estava nas suas mãos, e o tempo já estava se esgotando. Lucas deu um passo para trás, o turbilhão na sua cabeça girando cada vez mais rápido. Ele olhou para Clara, cujos olhos estavam cheios de uma mistura de confusão e medo. A mulher que havia interrompido tudo continuava lá, ofegante, e algo na sua expressão gritou urgência. Você não entendeu, Lucas, a mulher disse, tremendo. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar. A história da sua família está manchada, e você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. Clara segurou a mão de Lucas, sua presença o ancorando em meio ao caos. O que você está dizendo? Ele se sentiu perdido, como se estivesse mergulhando em águas profundas e desconhecidas. A mulher respirou fundo, como se preparasse para um grande salto. Você precisa entender que seu pai, ele não é o que parece. O olhar da mulher incendiou uma centelha de esperança e medo ao mesmo tempo. Ele não apenas construiu a fortuna com suas doações. Ele destruiu vidas. E a sua história com Clara é só o começo. As palavras dela eram um golpe, mas o pior ainda estava por vir. Ele fez algo terrível em seu passado, algo que você nunca soube. Clara não é só a sua meia-irmã. Ela é algo muito mais especial.
Uma herdeira de um segredo que pode acabar com todos vocês. Lucas estava quase sem ar. Ele se virou para o pai, o homem que sempre admirou e temia. O que você sabe sobre isso, pai? Sua voz tremia. O magnata hesitou, a expressão alterada, parecendo um pouco menos invulnerável. Fique longe dessa mulher, Lucas. Ela é só uma louca que não sabe o que está dizendo. A voz do pai era um rosnado, mas havia uma fragilidade oculta que parecia uma fissura em sua armadura. A mulher então jogou a verdade sem medo. Ele te enganou. Você é mais do que um simples filho de rico. A riqueza não é sua única herança. Você é parte de algo maior, mas um lado que seu pai escondeu. Algo que poderia destruí-lo. Nesse instante, um ruído alto interrompeu a discussão. Um grupo de pessoas se aproximava. Murmúrios entorpecidos de indignação e curiosidade. A agitação crescia. O clima se tornava cada vez mais pesado, e a tensão era palpável. Você precisa ouvir, Lucas. Sua vida está em perigo. E Clara, as palavras dela se interromperam com um gesto dramático, que parecia querer desabafar um fardo imenso. Eu não sou nada, eu sou só. Clara começou, sua voz embargada. O sofrimento estampado em seu rosto a fazia parecer tão pequena sob o olhar do pai de Lucas, você é tudo, Clara, a mulher gritou dirigindo-se a ela. Você é a chave para um legado que pode mudar tudo. A verdade não pode ser sufocada mais. Não agora. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele piscou 2 vezes tentando processar. O que ela queria dizer? Qual era esse legado? Antes que pudesse questionar, o carro que havia chegado antes começou a acelerar novamente. O caos se intensificou. E no próximo instante, a porta do veículo se abriu com força, deixando uma nova figura aparecer. Era uma jovem. No entanto, seu olhar era sombrio e cheio de raiva. Você está aqui novamente? Você ainda quer destruir vidas, pai? Ela gritou, e o impacto de suas palavras ecoou como um trovão. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés e olhou para sua nova irmã, Clara, sua expressão virou-se de confusão para o choque absoluto. Quem é você? Ele perguntou, a voz falhando. Eu sou a verdade que você não queria conhecer. A jovem olhou para o pai com ódio. E a mudança que você temia está chegando. A verdade estava exposta. O que mais estava enterrado sob os segredos de seu pai? O que a presença daquela mulher significava? O coração de Lucas batia descontroladamente. Ele encarou o pai, e tudo ao seu redor parecia girar. As revelações estavam se acumulando como tempestades, e ele sabia que nada seria como antes. A escolha estava nas suas mãos, mas o tempo estava se esgotando. Que guitarra desafinada tocaria a próxima nota na sinfonia da sua vida? Lucas estava paralisado, seu mundo girando em um turbilhão de revelações. O olhar de Clara refletia o medo. E a figura da mulher à sua frente gritava urgência. Ele mal conseguia processar tudo. Quem é você? Disse, sem entender o que estava acontecendo. Eu sou Sofia, ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Filha do homem que você chama de pai, e uma vítima da sua verdade. Lucas sentiu seu coração gelar. Como assim? Ele tinha uma irmã e agora outra? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o pai dele deu um passo à frente. A fúria desenhada em seu rosto. Sofia, cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Basta de mentiras. O estômago de Lucas revirou. Mentiras? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmoronar. A tensão entre eles era palpável, como se um raio pudesse cair a qualquer momento. Você quer dizer com isso que você é outra filha do meu pai? Pergunta, a voz saindo como um sussurro. Sim, e a verdade que ele não quer que você saiba é que eu fui criada em segredo, afastada de você e da sua riqueza. A raiva em Sofia crescia. Ele destruiu a minha vida, e agora quer fazer o mesmo com você. O pai de Lucas se virou para ela com desprezo. Isso não é verdade. Você é uma louca, e suas palavras não têm valor nenhum.
Mas Lucas viu o pânico nos olhos do magnata, um vislumbre do homem que ele nunca tinha conhecido. O ambiente era um caos. A multidão que se reunia começava a cochichar, os olhares de reprovação se voltando para o pai de Lucas. Ele sempre foi admirado, temido, mas agora existia algo de instável em sua presença, e a verdade de Sofia começava a ecoar nas mentes de todos. Você não entende, tudo o que ele fez por nós. Olhou diretamente nos olhos de Lucas, buscando uma conexão. Ele tirou minha mãe de mim e depois me abandonou. Ele a usou como um troféu e então se livrou dela quando a viu como um peso. Você precisa acreditar em mim. O mais chocante ainda estava por vir. Lucas sentiu uma pontada no peito. Mas minha mãe? A pergunta escapuliu entre os lábios. O que aconteceu com ela? Sofia deu um passo à frente, parecendo mais vulnerável. Ela sabia a verdade sobre você e o que o seu pai fez. Por isso ela se afastou. E por isso ela nunca esteve realmente ao seu lado. Os olhares ao redor começaram a se intensificar. As pessoas sussurravam, murmuravam coisas, algumas até apontavam. Lucas podia sentir o peso das expectativas sobre ele, como se estivesse sendo julgado por algo que não fez. Todo mundo à sua volta parecia ver o filme da vida dele de uma maneira diferente agora. Você é uma farsa, pai! Lucas finalmente gritou, a voz ecoando na confusão. Mentiu para todos nós, para mim e Clara. O que mais você escondeu? A dor pulsava em sua garganta, e ele se sentiu de uma certa maneira livre. O magnata hesitou, como se todo o seu império estivesse prestes a desmoronar. Não, Lucas, não faça isso. Você não sabe do que está falando. A voz dele estava cheia de desespero. Sofia tomou coragem e disparou. E se eu te dissesse que existe uma gravação? Que nossa mãe fez um vídeo antes de sumir? Ela contou tudo e deixou instruções de que um dia você iria ouvir a verdade. O quê? Tudo explodiu na mente de Lucas. Uma gravação escondida? O que mais ele não sabia? O que estava prestes a encontrar? Toda a sua vida. Cada momento que considerava precioso estava prestes a ser colocado em questão. Agora o jogo estava mudando e as verdades enterradas estavam voltando à tona. O caos cresceu. As pessoas se aglomeravam. Algumas pareciam querer ajudar, enquanto outras olhavam com indignação. Tudo girava em sua mente. Sofia tinha razão. E ele, por sua vez, a confiança que tinha em seu pai vacilava como uma casa de cartas em uma tempestade. Vai ser preciso enfrentar a verdade, ele pensou. E nesse momento, tudo mudou novamente. Antes que pudesse reagir, uma figura familiar surgiu na multidão. Uma mulher de cabelos longos que Lucas havia visto apenas em fotos, mas que agora parecia tão real. O que ela estava fazendo ali? E qual seria seu papel neste emaranhado de segredos? Você não deveria estar aqui, mãe, ele gritou para a mulher que, acima de tudo, parecia mais que um fantasma da sua infância. A sala estava prestes a explodir em um colapso de revelações, e Lucas só conseguia pensar o que mais estava escondido atrás de todas essas mentiras. A resposta estava mais perto do que ele poderia imaginar. Lucas estava paralisado, seu mundo girando em um turbilhão de revelações. O olhar de Clara refletia o medo, e a figura da mulher à sua frente gritava urgência. Ele mal conseguia processar tudo. Quem é você? Disse, sem entender o que estava acontecendo. Eu sou Sofia, ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Filha do homem que você chama de pai, e uma vítima da sua verdade. Lucas sentiu seu coração gelar. Como assim? Ele tinha uma irmã? E agora outra? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o pai dele deu um passo à frente, a fúria desenhada em seu rosto. Sofia, calha a boca, você não sabe o que está dizendo. Basta de mentiras. O estômago de Lucas revirou. Mentiras? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmoronar. A tensão entre eles era palpável, como se um raio pudesse cair a qualquer momento. O que você quer dizer com isso? Que você é outra filha do meu pai? Perguntou a voz, saindo como um sussurro. Sim,
E a verdade que ele não quer que você saiba é que eu fui criada em segredo, afastada de você e da sua riqueza. A raiva em Sofia crescia. Ele destruiu a minha vida. E agora quer fazer o mesmo com você. O pai de Lucas se virou para ela com desprezo. Isso não é verdade. Você é uma louca e suas palavras não têm valor nenhum. Mas Lucas viu o pânico nos olhos do magnata. Um vislumbre do homem que ele nunca tinha conhecido. O ambiente era um caos. A multidão que se reunia começava a cochichar. Os olhares de reprovação se voltando para o pai de Lucas. Ele sempre foi admirado, temido, mas agora existia algo de instável em sua presença. E a verdade de Sofia começava a ecoar nas mente de todos. Você não entende. Tudo o que ele fez por nós. Sofia olhou diretamente nos olhos de Lucas, buscando uma conexão. Ele tirou minha mãe de mim e depois me abandonou. Ele a usou como um troféu e então se livrou dela quando a viu como um peso. Você precisa acreditar em mim. O mais chocante ainda estava por vir. Lucas sentiu uma pontada no peito. Mas minha mãe? A pergunta escapuliu entre os lábios. O que aconteceu com ela? Sofia deu um passo à frente, parecendo mais vulnerável. Ela sabia a verdade sobre você e o que o seu pai fez. Por isso ela se afastou. E por isso ela nunca esteve realmente ao seu lado. Os olhares ao redor começaram a se intensificar. As pessoas sussurravam, murmuravam coisas. Algumas até apontavam. Lucas podia sentir o peso das expectativas sobre ele, como se estivesse sendo julgado por algo que não fez. Todo mundo à sua volta parecia ver o filme da vida dele de uma maneira diferente agora. Você é uma farsa, pai. Lucas finalmente gritou, a voz ecoando na confusão. Mentiu para todos nós. Para mim e Clara. O que mais você escondeu? A dor pulsava em sua garganta e ele se sentiu, de uma certa maneira, livre. O magnata hesitou, como se todo o seu império estivesse prestes a desmoronar. Não, Lucas, não faça isso. Você não sabe do que está falando. A voz dele estava cheia de desespero. Sofia tomou coragem e disparou. E se eu te dissesse que existe uma gravação? Que nossa mãe fez um vídeo antes de sumir. Ela contou tudo e deixou instruções de que um dia você iria ouvir a verdade. O quê? Tudo explodiu na mente de Lucas. Uma gravação escondida? O que mais ele não sabia? O que estava prestes a encontrar? Toda a sua vida, cada momento que considerava precioso, estava prestes a ser colocado em questão. Agora o jogo estava mudando e as verdades enterradas estavam voltando à tona. O caos cresceu. As pessoas se aglomeravam. Algumas pareciam querer ajudar, enquanto outras olhavam com indignação. Tudo girava em sua mente. Sofia tinha razão. E ele, por sua vez, a confiança que tinha em seu pai vacilava como uma casa de cartas em uma tempestade. Vai ser preciso enfrentar a verdade, ele pensou. E nesse momento tudo mudou novamente. Antes que pudesse reagir, uma figura familiar surgiu na multidão. Uma mulher de cabelos longos, que Lucas havia visto apenas em fotos, mas que agora parecia tão real. O que ela estava fazendo ali? Dizer que seu coração disparou seria um eufemismo. Você não deveria estar aqui, mãe. Ele gritou para a mulher que, acima de tudo, parecia mais que um fantasma da sua infância. O murmúrio da multidão aumentou, um coro de ós e ás atingindo seus ouvidos. Todos estavam parados, sem saber o que esperar. A mulher estava lá, mas havia algo estranho. Uma energia ao seu redor que Lucas não conseguia ignorar. Ela olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas, mas havia uma determinação feroz em seu olhar. Você precisa saber a verdade sobre o seu pai, Lucas. Ele não é quem você pensa que é. A verdade é muito mais obscura do que imagina. Sofia a interpelou, nervosa. O que você quer dizer com isso? Vocês duas estão falando em enigmas. Fui forçada a me esconder. Eu nunca quis que vocês vivessem isso. A voz da mulher tremeu quando ela encarou o pai, que já não parecia mais um monstro que todos temiam, mas um homem quebrado. Então a reviravolta inesperada aconteceu. Uma sirene passou ao fundo. E antes que qualquer um pudesse processar, uma equipe de policiais surgiu no beco. Todos vocês se afastem,
Gritaram. O caos foi instantâneo. As pessoas começaram a se afastar, mas a tensão era palpável. Lucas sentiu um frio na barriga. Por favor, não. Deixa isso pra lá. O pai de Lucas implorou, mas os homens de uniforme estavam determinados. Ele deu um passo à frente, já sem a máscara de controle. Você não pode levar isso. Por favor. A mulher parecia prestes a desmaiar. Você vai pagar por tudo o que fez, gritou, e Lucas viu seu mundo desmoronar de novo. O que mais estava escondido sob essa mentira? No meio da algazarra, Lucas ouviu a palavra prisão. Um peso pesado se instalou no ar. O pai, preso? O que isso significava? O que mais estava por vir? Uma nova camada de segredos se revelava, enquanto a vida que ele conhecia estava prestes a ser desmantelada como um castelo de cartas. E agora, o que ele faria? A verdade estava diante dele, mas as consequências se aproximavam. O que viria a seguir? Lucas estava paralisado, seu mundo girando em um turbilhão de revelações. O olhar de Clara refletia o medo, e a figura da mulher à sua frente gritava a urgência. Ele mal conseguia processar. Tudo. Quem é você? Disse, sem entender o que estava acontecendo. Eu sou Sofia, ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Filha do homem que você chama de pai, e uma vítima da sua verdade. Lucas sentiu seu coração gelar. Como assim? Ele tinha uma irmã e agora outra? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o pai dele deu um passo à frente, a fúria desenhada em seu rosto. Sofia, cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Basta de mentiras. O estômago de Lucas revirou. Mentiras? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmoronar. A tensão entre eles era palpável, como se um raio pudesse cair a qualquer momento. O que você quer dizer com isso? Que você é outra filha do meu pai? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. Sim, e a verdade que ele não quer que você saiba é que eu fui criada em segredo, afastada de você e da sua riqueza. A raiva em Sofia crescia. Ele destruiu a minha vida, e agora quer fazer o mesmo com você. O pai de Lucas se virou para ela com desprezo. Isso não é verdade. Você é uma louca, e suas palavras não têm valor nenhum. Mas Lucas viu o pânico nos olhos do magnata, um vislumbre do homem que ele nunca tinha conhecido. O ambiente era um caos. A multidão que se reunia começava a cochichar, os olhares de reprovação se voltando para o pai de Lucas. Ele sempre foi admirado, temido, mas agora existia algo de instável em sua presença, e a verdade de Sofia começava a ecoar nas mentes de todos. Você não entende, tudo o que ele fez por nós. Sofia olhou diretamente nos olhos de Lucas, buscando uma conexão. Ele tirou minha mãe de mim e depois me abandonou. Ele a usou como um troféu e então se livrou dela quando a viu como um peso. Você precisa acreditar em mim. O mais chocante ainda estava por vir. Lucas sentiu uma pontada no peito. Mas minha mãe? Escapuliu entre os lábios. O que aconteceu com ela? Sofia deu um passo à frente, parecendo mais vulnerável. Ela sabia a verdade sobre você e o que o seu pai fez. Por isso ela se afastou. E por isso ela nunca esteve realmente ao seu lado. Os olhares ao redor começaram a se intensificar. As pessoas sussurravam, murmuravam coisas, algumas até apontavam. Lucas podia sentir o peso das expectativas sobre ele, como se estivesse sendo julgado por algo que não fez. Todo mundo à sua volta parecia ver o filme da vida dele de uma maneira diferente agora. Você é uma farsa, pai! Lucas finalmente gritou, a voz ecoando na confusão. Mentiu para todos nós, para mim e Clara. O que mais você escondeu? A dor pulsava em sua garganta, e ele se sentiu, de uma certa maneira, livre. O magnata hesitou, como se todo o seu império estivesse prestes a desmoronar. Não, Lucas, não faça isso. Você não sabe do que está falando. A voz dele estava cheia de desespero. Sofia tomou coragem e disparou. E se eu te dissesse que existe uma gravação, que nossa mãe fez um vídeo antes de sumir? Ela contou tudo e deixou instruções de que um dia você iria ouvir a verdade. O quê? Tudo explodiu na mente de Lucas.
Uma gravação escondida? O que mais ele não sabia? O que estava prestes a encontrar? Toda a sua vida, cada momento que considerava precioso, estava prestes a ser colocado em questão. Agora o jogo estava mudando e as verdades enterradas estavam voltando à tona. O caos cresceu. As pessoas se aglomeravam, algumas pareciam querer ajudar, enquanto outras olhavam com indignação. Tudo girava em sua mente. Sofia tinha razão. E ele, por sua vez, a confiança que tinha em seu pai vacilava como uma casa de cartas em uma tempestade. Vai ser preciso enfrentar a verdade, ele pensou. E nesse momento, tudo mudou novamente. Antes que pudesse reagir, uma figura familiar surgiu na multidão. Uma mulher de cabelos longos que Lucas havia visto apenas em fotos, mas que agora parecia tão real. O que ela estava fazendo ali? Dizer que seu coração disparou seria um eufemismo. Você não deveria estar aqui, mãe! Ele gritou para a mulher que, acima de tudo, parecia mais que o fantasma da sua infância. O murmúrio da multidão aumentou. Um coro de Oz e As atingindo seus ouvidos. Todos estavam parados, sem saber o que esperar. A mulher estava lá, mas havia algo estranho. Uma energia ao seu redor que Lucas não conseguia ignorar. Ela olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas, mas havia uma determinação feroz em seu olhar. Você precisa saber a verdade sobre o seu pai, Lucas. Ele não é quem você pensa que é. A verdade é muito mais obscura do que imagina. Sofia a interpelou, nervosa. O que você quer dizer com isso? Vocês duas estão falando em enigmas. Fui forçada a me esconder. Eu nunca quis que vocês vivessem isso. A voz da mulher tremeu quando ela encarou o pai, que já não parecia mais o monstro que todos temiam, mas um homem quebrado. Então a reviravolta inesperada aconteceu. Uma sirene passou ao fundo, e antes que qualquer um pudesse processar, uma equipe de policiais surgiu no beco. Todos vocês, se afastem! Gritaram. O caos foi instantâneo. As pessoas começaram a se afastar, mas a tensão era palpável. Lucas sentiu um frio na barriga. Por favor, não deixa isso pra lá. O pai de Lucas implorou, mas os homens de uniforme estavam determinados. Ele deu um passo à frente, já sem a máscara de controle. Você não pode levar isso, por favor. A mulher parecia prestes a desmaiar. Você vai pagar por tudo o que fez, gritou. E Lucas viu seu mundo desmoronar de novo. O que mais estava escondido sob essa mentira? No meio da algazarra, Lucas ouviu a palavra prisão. Um peso pesado se instalou no ar. O pai? Preso? O que isso significava? O que mais estava por vir? Uma nova camada de segredo se revelava, enquanto a vida que ele conhecia estava prestes a ser desmantelada como um castelo de cartas. E então ocorreu uma explosão ensurdecedora. Um carro-bomba, escondido nas proximidades, irrompeu em chamas. Todo o cenário virou um caos absoluto. Gritos, correria, barulho ensurdecedor. Lucas foi jogado para o chão, sentindo o calor das chamas. O que era isso? Um ataque. Mas quem? As pessoas se espalharam, outras caíram. Ele sentiu a mão de Clara apertar a sua, enquanto cúmulos de poeira e fumaça subiam ao céu. Lucas, o que está acontecendo? Sua voz estava cheia de pânico, mas havia algo mais. Algo que automaticamente os uniu em meio ao caos. O pai de Lucas estava ali agora, cercado por polícias e com o pânico estampado no rosto. A mulher que dizia ser sua mãe agora estava de pé, olhando para a cena, mas estava mais pálida do que nunca. O que mais ela sabia? Que tipo de vida estava escondida por trás de todas aquelas mentiras? Enquanto o caos se desenrolava, uma sombra atravessou o cenário. Alguém se aproximou com um sorriso sombrio. É apenas a primeira parte do que está por vir. A verdade vai doer mais do que você imagina. A tensão crescia. O que era aquilo? O sobrenome da família estava prestes a desvendar um mistério maior. Lucas olhou para o horizonte. Sua vida estava mudando de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado.
e ele precisava descobrir toda a verdade. Esteja ela preparada para atingir em cheio. O tempo estava se esgotando, e as consequências seriam devastadoras. Lucas estava paralisado, seu mundo girando em um turbilhão de revelações. O olhar de Clara refletia o medo, e a figura da mulher à sua frente gritava urgência. Ele mal conseguia processar tudo. "Quem é você?" disse, sem entender o que estava acontecendo. "Eu sou Sofia", ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. "Filha do homem que você chama de pai, e uma vítima da sua verdade." O coração de Lucas gelou. Como assim? Ele tinha uma irmã e agora outra? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o pai dele avançou, a fúria desenhada no rosto. "Sofia, calha a boca! Você não sabe o que está dizendo. Basta de mentiras!" O estômago de Lucas revirou. Mentiras? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmoronar. A tensão entre eles era palpável, como se o raio pudesse cair a qualquer momento. "O que você quer dizer com isso?" "Que você é? Outra filha do meu pai?" perguntou, a voz saindo como um sussurro. "Sim, e a verdade que ele não quer que você saiba é que eu fui criada em segredo, afastada de você e da sua riqueza." As palavras de Sofia eram como facadas. A raiva dela crescia, enquanto o pai de Lucas se tornava uma sombra vacilante. "Ele destruiu a minha vida, e agora quer fazer o mesmo com você." O magnata se virou para Sofia, desprezo em seus olhos. "Isso não é verdade, você é uma louca. Suas palavras não têm valor." O ambiente era um caos. A multidão se aglomerava, cochichos aumentando, os olhares de reprovação se voltando para o pai de Lucas. "Você não entende. Tudo o que ele fez por nós." Sofia clamou, buscando uma conexão, seus olhos ardendo com determinação. Quando Lucas sentiu a tensão crescendo, uma sirene cortou o ar e uma equipe de policiais apareceu. "Todos vocês se afastem!" gritaram. O caos foi instantâneo. O pânico explodiu. Lucas viu seu pai se desintegrar diante da imponente figura da lei. Ele teve a sensação de que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar como uma casa de cartas. "Por favor, não, deixa isso pra lá!" O pai de Lucas implorou, com uma fragilidade que ele nunca havia mostrado. O desespero estampado em seu rosto era quase humano. E Lucas se pegou perguntando se havia algo de verdade em suas ações. "Você vai pagar por tudo o que fez." A mulher ao lado de Sofia parecia prestes a colapsar, mas de repente sua expressão mudou. Um brilho de determinação iluminou seu olhar. "E é hora de você enfrentar as consequências." Nesse exato momento, uma explosão ensurdecedora irrompeu do fundo da rua. O carro-bomba, que estava estacionado ali, havia detonado. O chão tremeu. Lucas foi jogado para trás, derrapando no asfalto, o calor como fogo em sua pele. "Clara!" gritou, levantando-se enquanto a poeira envolvia tudo. A multidão entrou em colapso, gritos e pessoas se esbarrando. Ele viu Clara ao longe, recuada, apavorada. O pai dele, desorientado, tentava abrir caminho na confusão, mas algo estava diferente. Lucas percebeu que as feições do pai mudavam, não apenas pela desgraça, mas por uma revelação que parecia surgir em um olhar. "Você não pode ir", o pai murmurou, atordoado. "Não pode saber, é perigoso." A expressão de Lucas se transformou em fúria. O que ele estava escondendo? O que mais ele estava disposto a perder? Mas então Sofia, vestida com uma força que parecia sobrenatural, gritou: "A vida inteira que você conheceu é uma mentira, Lucas. E o homem que você chama de pai é um assassino." O impacto de suas palavras cortou como um golpe, ressoando no caos. Lucas ficou paralisado. O tempo parecia parar. "O que você disse?" ele ofegou, a garganta apertando. "Um assassino? O pai dele, o homem que sempre admirou? Um criminoso?" Um nó se formou no estômago dele. No dia em que sua mãe desapareceu, ele fez algo terrível. Algo que eu vi. Ele mandou calar sua mãe porque ela descobriu a verdade. Os olhos de Sofia brilhavam.
e cada palavra dela reverberava como um tambor de guerra. Lucas olhou para seu pai, que tinha a expressão aterrorizada. Algo nos olhos dele havia mudado. Agora não era apenas medo. Era um reconhecimento do que tinha feito. O homem erguia a voz em uma tentativa de se defender. Você não sabe do que está falando, Sofia. Mas as palavras dela ecoavam mais alto que qualquer protesto. E enquanto o mundo dele se despedaçava, Lucas sentiu que estava prestes a descobrir algo maior do que qualquer segredo em sua vida. Ele encarou o pai. Essa é a verdade? O que mais você escondeu? O ar ficou pesado e a multidão se silenciou. Prenderam a respiração. O que mais estava por trás de toda aquela fachada? A pergunta pairou, e tudo estava prestes a colidir de uma vez. Lucas estava paralisado, seu mundo girando em um turbilhão de revelações. O olhar de Clara refletia medo, e a figura da mulher à sua frente gritava urgência. Ele mal conseguia processar tudo. Quem é você? Disse, sem entender o que estava acontecendo. Eu sou Sofia, ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Filha do homem que você chama de pai, e uma vítima da sua verdade. O coração de Lucas gelou. Como? Assim? Ele tinha uma irmã e agora outra? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o pai dele avançou, a fúria desenhada no rosto. Sofia, calha a boca! Você não sabe o que está dizendo. Basta de mentiras! O estômago de Lucas revirou. Mentiras? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmoronar. A tensão entre eles era palpável, como se um raio pudesse cair a qualquer momento. O que você quer dizer com isso? Que você é outra filha do meu pai? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. Sim, e a verdade que ele não quer que você saiba é que eu fui criada em segredo, afastada de você e da sua riqueza. As palavras dela eram como facadas. A raiva de Sofia crescia, enquanto o pai de Lucas se tornava uma sombra vacilante. Ele destruiu a minha vida. E agora quer fazer o mesmo com você. Lucas não conseguia respirar. Olhou para seu pai, a figura que sempre foi sinônimo de força e poder. Agora era nada mais do que um homem acossado por uma verdade aterradora. O que mais você escondeu? Sua voz saiu como um grito abafado, a dor queimando em sua garganta. Fique longe dela, Lucas. O pai chorou, com uma expressão que Lucas nunca tinha visto antes. Ele parecia perdido. Um frágil reflexo do que era, enquanto Sofia permanecia firme, seus olhos ardendo de determinação. A multidão ao redor começava a murmurar, as vozes misturando-se em confusão, como um eco distante. E então, bem naquele instante, a sirene da polícia rompeu o som da tensão. A equipe se aproximou, e com ela, um novo caos. Todos se afastem! Gritaram, e as pessoas começaram a se dispersar, empurrando-se umas às outras. Lucas sentiu o pânico subir. Não podia perder mais ninguém. Não agora. Mas foi então que aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do fundo da rua, cortando a tensão como uma faca. O chão tremeu sob seus pés. Ele foi lançado para trás, caindo no asfalto quente. O calor forte atravessou seu corpo. A poeira encheu seus pulmões, enquanto os gritos preenchiam o ar. Clara! Ele gritou, tentando se levantar. No meio do caos, o pai de Lucas estava ali, seu rosto pálido, os olhos cheios de horror. O que tinha acontecido? Ele viu algo se mover no canto de seu campo de visão. A mulher que dizia ser sua mãe, agora em pé, separada por sombras. É fumaça! O que estava acontecendo? A multidão começou a se dispersar, mas uma figura avançou e um rugido de raiva cortou a fumaça. Vocês não podem fugir da verdade! Era Sofia. O que ele fez não foi só com a nossa mãe, mas também com a Clara. As palavras de Sofia perfuraram a espessura do ar. Clara olhou para Sofia, confusa. O que você quer dizer? A incerteza estava estampada em seu rosto. Ele está escondendo um segredo que vai muito além de nós duas, Clara. Sofia prosseguiu. É sobre o que ele realmente fez no passado. Este lugar.
Tudo o que você conhece é um castelo de mentiras. O pai de Lucas gritou, a raiva agora misturada com um tremor de medo. Cale a boca! Você não sabe o que está dizendo. Esse não. É o momento, mas tudo mudou em um instante. Em meio à poeira, algo resplandeceu. Uma câmera parcialmente quebrada de algum lugar na rua. E, ao mesmo tempo, uma tela surgiu na multidão. Aquelas imagens focalizaram os rostos, a tensão do momento. E então, a voz. Lucas, meu filho! A gravação começou, e os rostos de todos os presentes se contorceram em choque. A mulher que falava era a mãe dele. Se você está escutando isso, é porque eu não consegui proteger você. O tempo parou. Qualquer vestígio de caos distante se dissolveu. Eu fiz um vídeo antes de desaparecer. Essa é a verdade. Seu pai, Lucia foi interrompida por um grito agudo. E então, como se todos os medos e segredos de uma vida inteira fossem expostos ao ar, mais uma figura apareceu. Uma figura que fez o coração de Lucas parar. Uma mulher com olhos profundos e uma expressão conhecida, mas familiar de outra forma, a cara dele. Sentiram minha falta? Ela sussurrou. O mundo ao seu redor desmoronando, enquanto as palavras dela ressoavam em todos como um eco sinistro. A história que Lucas pensou que conhecia não era nada além de uma pesada máscara. O que estava de fato escondido sob aquelas camadas de mentiras. Agora, ele sabia que a verdade tinha muitas formas, e essa vez, cada segundo ganhava uma nova dimensão de horror e clareza. Uma nova pergunta pairava no ar. Quem era essa mulher? E o que mais seria revelado? Lucas estava paralisado, seu coração disparado. A imagem da mulher que se dizia sua mãe o deixava tonto. O que estava acontecendo? A gravação continuava, a voz suave da mulher soando um eco distante em sua mente. Se você está escutando isso, é porque eu não consegui proteger você. E então, algo mudou. Clara, ao seu lado, começou a se mover. O pânico no olhar dela se transformou em confusão. Lucas, que está acontecendo? A multidão ao redor estava hipnotizada pela gravação. Mas havia um clima de tensão crescente. A mulher na tela prosseguia. Fui forçada a me esconder. Eu nunca quis que você vivesse isso. Seu pai, o que ele fez foi... A gravação falhou. A tela piscou e o som cortou abruptamente. O ar ficou pesado. Um silêncio mortal se abateu sobre a cena, enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ouvir. Então, de repente, um grito cortou a atmosfera. Não! Você não pode ficar! Aqui! A mulher que disse ser sua mãe estava agitada, cercada pela fumaça e sombras que vestiam o passado. Lucas, saia daqui! É perigoso! Lucas sentiu um frio na espinha. Perigoso? Por quê? O que você esconde? Ele olhou nos olhos dela, buscando resposta, e viu um misto de amor e medo, o que o deixou ainda mais apavorado. Mas foi nesse instante que a verdade mais cruel veio à tona. Do meio da multidão, uma nova figura surgiu. Um homem, sinistro, com um olhar gélido. Garota tola, achou mesmo que poderia escapar de mim? Ele avançou. O reconhecimento começou a tocar a mente de Lucas. Uma conexão visceral que o deixou ainda mais tenso. Você está sempre tão perto, mas nunca vai saber. Um grupo de policiais correu na direção dele, mas o homem levantou a mão, como se pudesse pará-los. Se você me prender, Lucas descobrirá muito mais do que imagina. E sua querida mãe, bem, ela não é quem você pensa que é. A bombástica revelação pairou no ar. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O que você quer dizer? Clara questionou, os olhos arregalados, piscando entre Lucas e o homem. O horror escorrendo pela voz dela atingiu Lucas como uma lâmina afiada. O homem sorriu, um sorriso repleto de segredos e promessas. Você realmente não sabe nada sobre sua mãe. Ela não é apenas uma vítima, é a chave de um legado que pode te destruir, Lucas. Você não faz ideia do que pode acontecer. O seu passado é muito mais sombrio. Lucas piscou.
tentando entender. Não era apenas uma briga entre família. Era um jogo de poder e segredos que envolvia muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Tô farto das mentiras. Fala logo, dizia ele, sua voz tremendo de adrenalina. Não posso e você não deveria desistir assim. A verdade é, sua mãe e eu. A última palavra dele foi cortada por uma explosão ensurdecedora que dominou o espaço. Todos foram jogados ao chão. O chão tremeu. Um muro próximo se desmoronou. No meio do caos, Lucas se levantou, o olhar fixo em Clara, que estava a metros de distância, caída. O homem e a mulher, que se dizia sua mãe, estavam agora em meio à fumaça, como sombras distantes. Clara, ele gritou, o desespero incendiando seu peito. Mas Clara não respondeu. Em vez disso, um grito ecoou através das sombras. Não era dela, mas de alguém que estava emergindo do acidente. Era uma outra mulher, com os olhos de Clara e um semblante conhecido. Você não pode escapar de mim de novo, Lucas. Era uma cópia de Clara, mas com um ar sombrio, uma versão distorcida dela mesma. Estou de volta e cheia de segredos para contar. O novo pânico cresceu, pressionando Lucas de todos os lados. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? E, acima de tudo, o que mais estava escondido por trás de cada revelação? A verdade estava se desdobrando de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. E o que mais esperava por eles? Lucas estava atordoado. O caos ao seu redor se intensificava, enquanto a mulher que se dizia sua mãe o encarava com um olhar cheio de dor e determinação. Você não pode confiar nele, Lucas, ela gritou, indicando o homem que havia surgido do nada. Ele vai destruir tudo o que você ama. O homem, com um sorriso gélido, se aproximou, como se estivesse encurralando todos com suas palavras. E você, Lucas, está prestes a descobrir que a verdade é muito mais do que você imaginou. Ser filho do demônio não é apenas uma frase, é uma maldição, e vocês estão no meio disso. O pânico tomou conta de Lucas. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, os olhos arregalados em um misto de medo e confusão. Clara, você tem que confiar em mim, ele afirmou, tentando se recompor. Nós vamos sair dessa. Mas como? O que está acontecendo? Existe uma gravação? Uma verdade escondida? Ela murmurou, sua voz trêmula. Eu não sei, mas temos que descobrir agora. Ele sentiu o nó na garganta aumentar enquanto a sirene da polícia cortava o ar. O homem sorriu ainda mais ao ver a confusão. Vocês acham que podem se esconder? A verdade sempre encontra um jeito de surgir, mesmo que tenha que queimar tudo. Diante desse ultimato, o grupo inteiro começou a se mover. Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele não podia deixar que o medo dominasse ele ou aqueles que amava. Eu quero saber a verdade, agora! Gritou, desafiando a figura sinistra. A mulher que dizia ser sua mãe avançou, os olhos cheios de lágrimas. Lucas, você precisa se proteger. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas quem você realmente é. O desespero em sua voz ecoava, e Lucas pudesse sentir as emoções cruas fervendo ao seu redor. Um grito cortou a atmosfera. Uma voz familiar invadiu a cena. E chega desse jogo! Durante anos você pensou que poderia controlar tudo, mas hoje isso acaba. Era Sofia, com uma postura firme, desafiando o pai. A tensão era palpável. Todos estavam nessa batalha por um futuro incerto. O homem a ignorou, mas Lucas viu o medo em seus olhos. A verdade estava finalmente escapando, e ele precisava agir. Por favor, me diga, o que mais há que eu preciso saber? Você não sabe da herança que carrega. Lucas, sua família não é o que parece. Você é parte de algo maior e mais sombrio. A mulher começou, mas suas palavras foram interrompidas por uma nova explosão de gritos, quando a polícia avançou. Enquanto os agentes se espalhavam, cercando o homem, Lucas usou aquele momento de distração para si aproximar de Clara. Nós temos que enfrentar isso juntos. Comece a lembrar quem você realmente é, disse ele, segurando a mão dela, como um último fio de esperança.
A multidão agora pulsava como um organismo vivo. Todos observavam com ansiedade, esperando a próxima jogada. O eco das sirenes misturou-se com o chamor das chamas que ainda dançavam no ar. E então, em um ato de soturno desespero, o homem atirou uma última ameaça no ar. Vocês logo saberão que nem tudo que reluz é ouro, e a verdade apenas começará a vir à tona. E o que você fez, pai? Lucas gritou, tomando coragem. Me diga. A pergunta ressoou, desafiando a escuridão ao redor. O silêncio foi instantâneo. As respostas pareciam pairar, penduradas entre eles, enquanto um manto de incerteza envolvia o grupo. Mais uma. Coisa era certa. Este não era o fim, mas um novo começo. Toda aquela confusão, toda aquela dor precisava ser resolvida. E Lucas estava determinado a encontrar a verdade. Não importava o custo. E agora, antes que tudo mude de novo, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo. Você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossas narrativas continuem vivas. Dê voz às suas opiniões. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de arrepiar. E mais, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O momento é agora.